Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa especial Anuário do Ceará, uma das plataformas da publicação mais antiga do Ceará. No Anuário, você encontra informações importantes de diversas áreas do nosso estado, uma compilação de dados políticos, econômicos, sociais, culturais e históricos do Ceará. No programa de hoje, vamos falar sobre a organização da cidade de Fortaleza. Para isso, eu converso com a titular da Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente, Agna Muniz. Fique com a gente, o programa especial Anuário do Ceará já está no ar. A cada instante, Fortaleza se reinventa. O fortalezense também aprende a se apropriar da cidade, dos seus espaços públicos. Mas nós não queremos apenas uma cidade bonita e segura, queremos muito mais. E esse tem sido o desafio da gestão pública. Para falar sobre o assunto, ao tempo em que a cidade também discute a aprovação da sua nova lei de uso e ocupação do solo, eu recebo a titular da Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente de Fortaleza, a SEUMA, a secretária Agna Muniz. Secretária, muito bem-vinda. Eu começo perguntando, como eu citei aqui na abertura, sobre a lei de uso e ocupação do solo, né? É uma lei que é determinante para as políticas públicas, não a política de uma gestão, mas de todas que hão de vir. No que é que a senhora, na defesa que a senhora faz da lei, o que é que a senhora destacaria como o maior avanço da nova lei do uso? Jacélia, a gente destaca principalmente a questão da economia da cidade, né? Da descentralização da economia da cidade, ou seja, essa nova legislação, essa nova luz, ela permite com que a padaria no Bom Jardim, a papelaria lá do Conjunto Ceará, o salão de beleza do Siqueira, eles também possam funcionar do jeito que os salões de beleza, as papelarias e as padarias funcionam no centro da cidade, na Aldeota, no Meireles. Ou seja, é trazer para os 100% do território da cidade de Fortaleza uma economia e uma cidade, a cidade para todos. Ou seja, onde eu possa trabalhar, onde eu possa morar, e aí favorece também a questão Você tinha bairros dormitórios, né? Tem o Bom Jardim, Parque Santa Rosa, ou seja, as pessoas iam para dormir e iam trabalhar no centro da Aldeota. Hoje, já com essa nova luz, a gente tem a possibilidade de fazer com que as pessoas tenham seus negócios nas suas casas, tenham seus negócios próximo a onde moram. De que forma, secretária? Na prática, como é que isso se dá? Na prática, Fortaleza, a lei em vigência até o momento, ela era de 1996. Em 1996, a cidade de Fortaleza tinha 1.700.000 habitantes e a margem direita do Cocó não era ocupada, ou seja, a grande Messejana não era ocupada. O que é que acontece? Essa lei dizia que nas vias de porte local, ou seja, aquelas vias menos densas, onde apresentavam mais residências do que propriamente comércio e mais afastada dos grandes centros, os comércios só poderiam chegar até 80 metros quadrados. Então, um mercadinho, 80 metros quadrados, um açougue, 80 metros quadrados. No Bom Jardim, uma padaria, 80 metros quadrados. Então, a principal categorização de vias nas regionais 4, 5 e 6, que são as regionais que cresceram muito depois dessa lei de 1996. Muito adensadas, inclusive, né? Exatamente, muito adensadas. Elas, apesar de ser bem horizontal, mas o nosso território é 100% ocupado, todas as vias eram locais. Então, ali em torno do bairro, do centro de Messejana, da Igreja Matriz, todas as vias são locais. Então, todos os comércios teriam que ter até 80 metros quadrados, o que fez com que Fortaleza se informalizasse. E eu tenho certeza que todo e qualquer cidadão que quer montar a sua empresa, que tem o seu negócio, não quer ser uma pessoa informal, não quer estar à margem da cidade. Então, essa lei, a nova luz, ela resgata a possibilidade de uma cidade legal, de uma Fortaleza formal para todo cidadão, ou seja, ela é uma lei para a cidade. Pela lei antiga, só para pegar novamente o exemplo prático, quem tem um mercadinho na Messejana não poderia ter metros quadrados acima de um limite, não é? A senhora no caso, falou 80 metros. Significa que quem hoje, a preços de hoje, pela lei anterior, tenha mais do que essa medida, está cometendo uma ilegalidade. Está cometendo uma infração por conta da legislação estar prevendo que um mercadinho, ou seja, a economia dinâmica fez com que ele crescesse, com que ele deixasse de ser um botequim para virar um bodega e virar um mercadinho. Exatamente. No entanto, ele, para crescer, ele ficava tolhido pela legislação. Exatamente. A prefeitura vem autuando ou não? Isso não chegou a acontecer? Autuava
Mas, e às vezes, dependendo do porte ou da pressão que esse negócio causava na cidade, mandava procedimentos para a Procuradoria-Geral do município para que houvesse o embargo, para que houvesse, às vezes, até uma ação demolitória. Mas com essa lei também, o que é que aconteceu? Houve aí um reconhecimento da Prefeitura de Fortaleza a esses negócios, ou seja, até a data da publicação da nova lei, os negócios que estavam nessas vias, né, de forma inadequada, inadvertidamente, eles poderão funcionar desde que solicitem as suas licenças e que não estejam, claro, ocupando terrenos públicos, áreas verdes, mas que poderão ter esse funcionamento. Além disso, nessa lei, nós ampliamos todos esses portes. O mercadinho agora passou de 80 para 500 metros quadrados. Academias de ginástica, que eram 250, passou para 1.500, dependendo da via 2.000. Então, 2.000 metros quadrados. Então, houve uma ampliação, houve um reconhecimento que a economia é dinâmica, os negócios são dinâmicos e que a cidade precisa absorver isso, claro, tendo todo o ordenamento territorial, toda a questão da pressão nessas vias controlado pela própria lei. E a propósito da LUOS, a gente tem agora na agenda da Prefeitura, não que não estivesse já, mas agora naturalmente a Prefeitura dá mais atenção à proposta do novo código, né? Um novo código de obras e posturas, que vocês inclusive estão chamando de novo código da cidade. Não há nenhuma relação legal entre o código e a LUOS, não é? No entanto, é difícil às vezes compreender o que é que significa um, o que é que significa outro. Em que medida o código, ele conversa, por exemplo, com a LUOS, que acabou de ser aprovada, foi aprovada agora no mês passado? Certo. A LUOS, a Lei de Uso e Ocupação do Solo, ela trata como se a gente tivesse do edifício para fora, né, da nossa casa para fora, no sentido de obedecer os parâmetros, o que é importante para a cidade, a altura dos prédios, o recuo do imóvel perante a calçada. Já o código, ele trata do edifício para dentro e da relação de nós, cidadãos, com a nossa cidade. Ou seja, como é que eu sou responsável pela calçada onde eu moro? Particular, hoje o proprietário do lote é responsável pela calçada. Como é que deve ser essa calçada? O código traz. Então, o código, ele traz uma série de... A questão do resíduo, hoje, a obrigatoriedade da coleta seletiva agora para todos nós cidadãos fortalezenses. A questão do reuso da água. Então, é importante que a lei, o código, ela traz isso. Pela primeira vez, Fortaleza tem um código de obras e posturas que tem um livro e tem uma parte destinada à questão ambiental, ao ambiente natural. Então, o tratamento do resíduo, o reuso de água, os tetos jardins, as fachadas verdes vão estar implementadas nessa lei. Além da questão, que eu já falei aqui, das calçadas, é importantíssimo a gente ter um cuidado hoje com nossas calçadas, com a arborização da cidade, com o nivelamento das calçadas, por uma questão de acessibilidade, por uma questão de todos nós termos o direito à cidade, né? Quem é o portador de capacidade diferenciada, ou seja, portador de necessidades especiais, ele precisa ter um deslocamento igual ao que uma pessoa em condições físicas normais pode ter na cidade. Agora vamos para a vida real, né? Muito bem, o código define, por exemplo, que a calçada tem que ser assim, assado, bonitinho e tal. Aí você vai para a vida real e me vem à cabeça sempre o que acontece com a Companhia de Água e Esgoto, com a CAGES. O Estado chegou a fazer uma rede de esgoto, mas não necessariamente o morador daquela via, por ignorância mesmo, ele não faz a ligação entre a casa dele e em Sobral também acontece isso. Ele não liga a casa dele à rede de esgoto. O que garante, portanto, que as pessoas em Fortaleza irão fazer sua calçada dentro dos padrões sem que haja repressão? E repressão, ou seja, autuação, etc., tem um dano político imenso, as prefeituras costumam não comprar essa briga e até fazem o que não deveriam, que é fazer a calçada, como na gestão passada foi feito. Tá, na verdade, é muito importante essa sua colocação, porque no livro 4 o tema da ética e da responsabilidade do cidadão para com a cidade. Então, nós falamos de toda a parte de participação popular, participação social e falamos também das autuações, né, das infrações. Então, por exemplo, a questão das calçadas. A prefeitura poderá, sim, fazer a calçada se considerar que ela esteja em más condições e mandará a conta para o cidadão. Uhum. E a conta, na verdade, ela tem uma fórmula, tá? A fórmula de cálculo que vai ser cobrada ao cidadão, vai ser cobrado o valor mais
a autuação porque ele não cumpriu com aquilo prometido. Além disso, hoje a autuação por você ter uma calçada em más condições, ela é muito baixa, a multa é baixa. Então, a gente fez uma atualização de todos os processos, a quantia, na verdade, o valor das multas na cidade para todas as infrações. Além do que criamos o fator de atenuantes e o fator também econômico para poder cobrar, por exemplo, contribuinte de imposto de renda, não contribuinte de imposto de renda. Tem padrões diferenciados para a cobrança da multa. Por exemplo, se eu sou pessoa física e cometi uma infração... Pessoa física, pessoa jurídica... Eu tendo a pagar menos do que uma construtora, por exemplo. Sim, sim. Sim, se você é contribuinte ou não, proporção. Exatamente, é a proporção. Se você é contribuinte do imposto de renda, você pagará mais de quem não contribui para com o imposto de renda. Ou seja, o valor econômico, a possibilidade, o poder aquisitivo do cidadão foi colocado também para a gente poder mensurar a questão da multa. Ou seja, todos serão autuados se cometerem alguma infração. Mas terá a equivalência, se é pessoa física, se é pessoa jurídica, de acordo com o poder aquisitivo de cada um. Existe dentro da nova legislação, da proposta, do projeto, porque isso está na Câmara, pode sofrer alteração, vocês têm expectativa de ser aprovado, votado até o fim do ano, né? Isso. Estamos em setembro, quer dizer. Existe algum tipo de atenuante ou, enfim, eu vou fazer uma comparação, uma delação premiada, olha, eu fiz uma bobagem e eu estou aqui chegando à prefeitura para dizer que eu fiz uma bobagem, uma construtora, por exemplo. Isso é atenuante? Está previsto no Código? Não, essa proposta aí, podemos até levar em consideração aí Esse minha culpa não há? Não há. O que há se eu fiz se construí de forma irregular, se coloquei um negócio de forma irregular, hoje não existe isso. Haverá a possibilidade de eu dizer, prefeitura, estou irregular e posso e quero me regularizar. Foi, de certa forma, eu tentei dizer pronto. isso. Então, é isso. Então existe. Até hoje não existe essa possibilidade, mas nós estamos dando essa possibilidade para o cidadão. Construir minha casa, só que não pediu alvará. Entre com o processo na prefeitura e disse, olha, não tinha um alvará, mas o meu projeto é esse, eu estou morando aqui e vamos analisar o projeto, fazemos a vistoria e caso haja alguma incoerência perante a legislação, haverá sim alguma contrapartida a ser paga à prefeitura, no entanto, você vai ter o seu imóvel regularizado. Essa contrapartida ela é destinada ao Fundo de Desenvolvimento Urbano e toda o valor arrecadado, ele tem uma destinação específica, que é para a implantação de equipamentos comunitários. É carimbado. Urbanizações, habitação de interesse social, regularização fundiária, dentre outros serviços. Eu vou chamar o intervalo, vou deixar uma questão, né? Fortaleza 2040, né? Em que medida LUOS, Código da Cidade, tem um diálogo com o Fortaleza 2040, que foi um exemplo de planejamento raro no Brasil que Fortaleza fez nessa gestão. Queria que a senhora explicasse qual o sentido de Fortaleza 2040 com essas duas intervenções legais dessa gestão atual. Daqui a pouco a gente volta. Vamos agora a um rápido intervalo, próximo bloco. Eu continuo a conversar no programa especial Anuário do Ceará com a secretária Águida Muniz. Até já! Estamos de volta com o programa especial Anuário do Ceará, hoje recebendo a titular da Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente da Prefeitura, a secretária Águida Muniz. Secretária, eu perguntei e deixei no ar no bloco anterior, qual o diálogo, qual a lógica, né, de uma nova lei de uso e ocupação do solo, um Código da Cidade, que é o antigo Código de Obras e Posturas, com o planejamento feito recentemente, lançado recentemente, apresentado, que é o Fortaleza 2040. Em que medida a coerência, a lógica entre esses três momentos da cidade? Bom, o Fortaleza 2040, ele é um plano mestre, né? Ele é um plano de desenvolvimento econômico, urbanístico, ambiental, de mobilidade, que trará e traz as premissas e as diretrizes que vão orientar o desenvolvimento da cidade de Fortaleza até o ano de 2040. Então, ele tem um quadriênio, cada quadriênio tem projetos ou propostas a serem implementadas. E o próximo plano diretor, o plano diretor de 2019,
ele deverá conter todo o conceito, todo o planejamento, todas as diretrizes advindas do Fortaleza 2040. Nem por isso a LUOS entra em conflito com as diretrizes propostas pelo plano. A LUOS, ela traz as Zonas Especiais de Dinamização Urbanística e Socioeconômica, as ZEDUs. Nas ZEDUs, elas são zonas de intensificação de atividades. Por exemplo, nós temos o Polo Gastronômico da Vajota, que foi criado... Que já havia. Já foi criado em 2011, se eu não me engano, mas nunca foi regulamentado. E todos os negócios, os empreendimentos, restaurantes, bares que estão lá, todos não, mas uma grande parte estão funcionando na informalidade. Por quê? Tem áreas, tem portes, como a gente falou anteriormente, maiores do que aquelas vias permitem. A Nova Luz, através das ZEDUs, dessas Zonas Especiais de Dinamização Urbanística e Socioeconômica, vislumbrou áreas na cidade onde essa intensificação urbanística, socioeconômica são fortes. Por exemplo, Polo Gastronômico da Vajota, vocação bares, restaurantes e dinamização à residência. Rodolfo Teófilo, a gente tem ali um centro médico. Então, a vocação ali, a gente quis implementar, intensificar hospedagens, uso residencial, comércio, prestação de serviço, porque você tem que ter equipamentos e usos acessórios para não ser só um bairro de clínicas e hospitais. E só complementando o que a senhora está dizendo, quer dizer, a prefeitura não inventou esses polos, né? Não. Vocês tiveram que ler a cidade, perceber que na Vajota já havia essa vocação, no Rodolfo Teófilo Idem e outros, né? BR-116, o anel viário, a perimetral, o aeroporto, agora a Fraport adquiriu o aeroporto de Fortaleza via leilão. Então, nós temos que ter uma área no entorno do aeroporto propícia para as novas operações do aeroporto. A propósito disso, vamos pegar o caso do aeroporto, né? O que é que garante que com a operação do aeroporto agora de caráter privado, e que deve haver uma ocupação por parte de galpões, de centros de distribuição, né, de empresas. Como fazer com que essa ocupação daquela região não seja degradante para o seu entorno? Houve uma resistência forte no início, depois a mais nada, percebeu-se, né, os críticos que havia recuaram, entenderam que o momento econômico exigia acolher a Fraport e discutir o futuro desse impacto. Como é que a gente pode, secretária, lidar com a chegada de um equipamento desse tamanho, um aeroporto privado, sem degradar o entorno? A própria empresa, e a gente tem visto isso muito no Brasil, no mundo inteiro, as empresas, quando elas vêm se instalar, elas precisam também de uma infraestrutura de suporte para as pessoas que elas vão trazer, para as empresas, ou seja, elas têm uma marca a zelar e elas não vão querer que o negócio delas seja prejudicado. Além disso, a maioria dessas empresas, elas trazem um valor agregado para as cidades, né? Então, nessa certeza de você ter um plano diretor para o aeroporto, um plano diretor do entorno do aeroporto, que a Fraport vem sinalizando e vem construindo isso há várias mãos, com a Prefeitura de Fortaleza, governo do Estado do Ceará também. Isso está naturalmente se submetendo à legislação que está aí. Sim, a legislação vigente, ao Fortaleza 2040, o próprio Fortaleza 2040, após o leilão, também reestudou toda a área. A Fraport está sentando com a Prefeitura hoje, tratando disso? Isso acontece aqui ou na Alemanha? Não, aqui. Inclusive, ia ter uma reunião em agosto e a reunião está marcada, e há uma reunião já marcada para o dia 12 de setembro, com todas as equipes. Então, essas zonas especiais de dinamização urbanística e socioeconômica, elas fazem parte, se você sobrepor as camadas, elas fazem parte das zonas de intensificação de urbanização que estão lá propostos no Fortaleza 2040. São os mesmos corredores, elas estão situadas nos mesmos corredores. Então, assim, não há nenhum conflito, o que há é uma preparação, uma busca. Na verdade, a gente está trazendo a cidade lá de 1996 para 2017. É isso que aconteceu com a nova lei. As próprias zonas especiais de dinamização urbanística e socioeconômica, elas trazem isso. Elas trazem essa dinamização da economia, inclusive o próprio Fortaleza Cidade Competitiva, que é um projeto que o prefeito Roberto Cláudio apresentou em linhas gerais no lançamento do anuário. Exatamente, ele vem encampando na cidade com um projeto que trata de 4 linhas específicas: mercado de trabalho, arranjos público-privados,
desburocratização e incentivos e regulamentações. São as 4 linhas de ação do Fortaleza Cidade Competitiva. Esse projeto, esse grande programa visa realmente atrair novos negócios, fazer de Fortaleza uma cidade competitiva, incluindo aí nas próprias EDUs, e aí foi um trabalho feito muito em conjunto com todas as secretarias envolvidas, Secretaria de Turismo, Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Coordenadoria de PPPs, própria Secretaria de Governo, Instituto de Planejamento, para que a gente possa tratar a cidade e torná-la ela cada vez mais atrativa e mais competitiva. Então, o próprio horário de funcionamento do comércio, que vem sendo divulgado, a questão da alteração, ele casa com as EDUs. Então, onde tiver as EDUs, o horário de funcionamento do comércio deverá ser estendido. Então, uma série de iniciativas em conjunto para garantir essa fortaleza competitiva. A senhora citou horário de funcionamento, aí só para a gente... vamos pegar o exemplo da Varjota, tá? Que são restaurantes, né? Barra do Ceará, se eu não me engano, a TI, tem essa vocação para TI? Tem, Francisco Sá, se eu não me Francisco engano. Sá, exatamente. Que ficou um vácuo ali depois da saída das indústrias, né? Até um impacto social disso. Moradia também, inclusive tem todo ficou um vácuo, mas a gente vê que é uma área de grande desenvolvimento ali. Inclusive, há a proposta de uma operação urbana consorciada, que a gente chama Raquel de Queiroz, por conta do parque, em toda aquela área. O Fortaleza Competitiva também traz as concessões, as parcerias público-privadas e os negócios urbanos, através das outorgas onerosas da alteração de uso e, principalmente, das operações urbanas consorciadas. Além de toda a parte de capacitação, treinamento, o incentivo à questão de melhorar a nossa qualidade enquanto profissional no mercado de trabalho. Vamos pegar o exemplo da Varjota, como eu dizia. Então, umas EDUs como essa, ela prevê horário de funcionamento diferenciado, um tamanho em metragem pode ser diferente. Flexibilizado, exatamente. O que mais, por exemplo, secretário? Nas EDUs, por exemplo, você pode ter, como você já falou, ampliação do porte dos negócios, a moradia, que antes você dá um incentivo maior à moradia para justamente mesclar com o uso de bares e restaurantes, a questão do horário de funcionamento, como você falou, e também a possibilidade quando de projetos especiais, da utilização da outorga e capacitação em mercado de trabalho também nas EDUs. Noutros termos, se eu pensar em abrir um restaurante, é mais atraente que eu o faça num polo, como que foi definido, do que numa região não destinada a ser um polo, é isso? Sim, ou também como na Edilson Brasil Soares, ali você tem as EDUs da Edilson Brasil Soares, que ali você tinha um polo também de gastronômico que foi pensado também. Que surgiu ali, surgiu, né? Aí está consolidado, né? E nós consolidamos através das EDUs. A expectativa da Prefeitura é que essas vocações já manifestadas, elas aumentem a sua dimensão. Elas se intensifiquem, exatamente. Existe crítica à Prefeitura, e é natural que haja, de que a simplificação de processos pode levar à perda de rigor, seja no que a senhora chama de Fortaleza Online, não é? Seja, por exemplo, na aprovação, na concessão de alvarás, em todos os processos que estão na alçada da SEUMA. Em que medida essa simplificação não compromete rigor, secretária? Ela não compromete rigor a partir do momento que a Prefeitura começa a conhecer a cidade. Porque quando você facilita o acesso de qualquer cidadão a um licenciamento, claro que ele vai aderir. Ninguém quer estar à margem da cidade, todo mundo quer participar da cidade. Então, se eu vou buscar um financiamento num banco, se eu for querer participar de um processo licitatório, até mesmo licitações para privados, né? Muitas empresas hoje fazem pesquisas, realizam pesquisas de preço e querem também certificação dos seus fornecedores. Então, eu preciso ter um alvará de funcionamento, eu preciso ter uma licença sanitária. E quando eu facilito esse acesso e quando eu compartilho a responsabilidade, primeiro, há um compartilhamento de responsabilidades entre a prefeitura. Hoje, só quem é o responsável é a prefeitura, quando a gente analisa um documento. Quando eu compartilho essa responsabilidade com o proprietário do negócio, com o projetista, seja do empreendimento ou quem está fazendo estudo ambiental para qualquer negócio. Seja para o dono, o empresário, como eu falei anteriormente, todo mundo é responsável. Então, todo mundo vai ter medo de
pelo menos de fazer algo errado, e aí é que está, a prefeitura está acreditando na boa-fé do cidadão. Hoje, a maioria dos cidadãos, eles dizem, eu preciso provar que eu sou honesto. Então, a gente está partindo do princípio, não, que todos são honestos e todos podem informar o seu licenciamento. Isso faz com que muitas pessoas, se a gente comparar os números de antes para agora, de alguns serviços já prestados pelo Fortaleza Online, é impressionante, passou de 1.000 para quase 20 mil. Por exemplo, a senhora recorda? Algum serviço específico? Planos de gerenciamento de resíduos. Fortaleza hoje tem qualquer grande gerador de resíduo, a partir de 100 litros, precisa declarar que é um grande gerador. Um restaurante, por exemplo. Um restaurante, lojas, no centro da cidade, hotéis. E aí eu preciso dizer para onde é que eu destino esse resíduo. Com o Fortaleza Online, isso em 10 meses antes, a prefeitura emitiu 418 termos dizendo que reconhecia que havia 418 grandes geradores de resíduos na cidade. 10 meses depois desse serviço prestado, havia 5.500 termos expedidos pelo procedimento online. Ou seja, havia mais de 5.000 grandes geradores que a gente não conhecia. Isso fez com que a gente pudesse saber quem são os grandes geradores, saber quais são os principais tipos de resíduo na nossa cidade. Estatística é importante em relação a isso. Saber onde estão esses grandes geradores e passar para a fiscalização para saber se esses grandes geradores que se declararam grandes geradores estavam cumprindo com aquilo que foi informado pelo Fortaleza Online. E somente 8% desses grandes geradores descumpriram o que estava sendo informado. Então, eu vou prejudicar 92% em detrimento de 8%? Não. Eu tenho que agir de forma severa com esses 8%. Mas os 92% que cumpriram direitinho a sua informação, a gente tem que privilegiar. Eu tenho 1 minuto só, mas queria que a senhora dissesse o seguinte, o que a cidade, o que o município pode fazer para coibir não diria que a maioria, mas aqueles que formam as rampas de lixo pela cidade. Isso é indiscriminado, está na periferia, está nas zonas ditas nobres e por aí vai. A gente se depara com isso todo dia. Na Leste-Oeste eu soube que a prefeitura faz 8 coletas por dia para limpar a avenida e ela continua suja. O que fazer? A gente vem fazendo fiscalizações, a gente vem fazendo educação ambiental, através a gente começou com os ecopontos, né? A Prefeitura de Fortaleza iniciou com os ecopontos na cidade, e aí a gente partiu agora para os ecopolos, tendo a própria Barra do Ceará como o primeiro ecopolo, é uma experiência piloto, onde a gente age simultaneamente, concomitantemente com relação ao próprio ecoponto. Ali perto da Leste-Oeste, né? Exatamente. O ecoponto ali da Leste-Oeste, a própria ciclofaixa no entorno do canteiro central, a melhoria de alguns canteiros centrais, a gente vem tentando disciplinar a educação ambiental porta a porta e a questão das rampas de lixo mesmo, que a gente vem junto com a comunidade. As pessoas às vezes denunciam, tem um ponto de lixo do lado da minha casa. E aí a gente fala, se a gente tiver o apoio da comunidade, claro, nós estamos lá todos os dias, mas a gente vai para recuperar o ponto de lixo, para eliminar aquele ponto de lixo, quando a gente encontra parcerias locais, porque se não tiver o olho do cidadão, a cidade, isso não vai para frente. Ok, secretária. Eu agradeço muitíssimo a sua participação, desejo boa sorte lá na Selma e que a cidade melhore sempre, né? Obrigada, Jocely, parabéns mais uma vez a você e o Fábio pelo anuário. Muito obrigado. Eu conversei com a secretária de Urbanismo e Meio Ambiente de Fortaleza, Águida Muniz. O programa de hoje termina aqui, mas não esqueça, você pode acessar o conteúdo do Anuário do Ceará pelo site. Você acessa nesse endereço que vai aparecer na tela. Eu agradeço a sua companhia. A gente se vê no próximo programa. Até lá!